Boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição do jornal Meio Dia SESI. Hoje estamos recheados de reportagens exclusivas para você, telespectador. E vamos para as notícias. Hoje vamos falar sobre uma obra importante do romantismo. E quem vai falar dela é Amanda. Isso aí, nós temos várias notícias boas e excepcionais, e eu vou começar falando sobre o livro do José de Alencar, que se chama 5 Minutos. Nessa história, nesse romance, no caso, que foi a sua estreia, ele conta a história do protagonista, de um homem que perdeu o seu ônibus por 5 minutos, e por conta disso ele conheceu a mulher da sua vida, a Carlota. Ela era doente, uma doença terminal, e o protagonista começa a amar essa mulher, mesmo sem saber quem ela era. Então eles se conhecem, ela vai lá e conta tudo pra ele, conta sobre a sua doença e decide ir embora. Nessa decisão de ir embora, ela dá duas opções pra ele: ou ele vai com ela e vê ela morrendo, ou ele esquece ela e finge que ela nunca existiu. E como é um romance, nessa época do romantismo, a característica era ou um final bom ou um final feliz. E nesse livro, o final feliz prevaleceu com casamento, vida feliz, vida no campo, afastada da cidade. Não tema nenhuma crítica social, muito menos a natureza. Então ela é somente uma obra, um romance de contos felizes, meio Disney e tal. E é isso. E por falar em arte, eu vou comentar bem brevemente, só um pequeno resumo sobre o quadro, a obra do Eugène Delacroix, que é A Liberdade Guiando o Povo. Esse quadro é uma representação romântica da Revolução Francesa. Então, o que foi essa revolução? O povo seria os estudantes, soldados, trabalhadores, operários e até mesmo alguns arruaceiros lutando por ideais nacionalistas e republicanos. E então é uma versão bem corajosa da versão moderna, né? E corajosa, por que eu digo corajosa? Porque nela o centro é a mulher. Nossa liberdade nessa pintura seria uma mulher segurando uma bandeira. Então ela está ali. Vamos sempre em frente, porque a liberdade é nossa, nós temos nossos direitos e nós queremos. Então o pintor francês combina a expressividade do romantismo com a atenção ao detalhe dos sentimentos, do realismo, das emoções. Então ele quer que isso seja notável também. E também ele consegue deixar real e fiel o ambiente e os lugares históricos, o tempo. Então é notável ao fundo a Catedral de Notre Dame. E essa obra ela tem um toque dramático pela técnica que ele usava, que ele tinha habilidade em usar o chiaro escuro. Então ele fazia um jogo com luz e sombra, dando essa tal dramaticidade. E também tem as cores da bandeira francesa, né? O branco, azul e o vermelho, que são as cores vibrantes. Então deu toda essa dramaticidade e relevância para a pintura da liberdade guiando o povo. E agora vamos falar sobre uma outra arte, que é a arte da filosofia, que é o que inspira muitas pessoas hoje em dia. Então, Ana, é com você. Boa tarde, Vinícius. Eu vou começar falando sobre o racionalismo de Descartes. René Descartes é responsável pelo desenvolvimento do racionalismo de Descartes, o qual as pessoas não podem obter a verdade pura através dos sentidos. A verdade existe em abstração na nossa consciência e o pensamento inerente vive nela. Durante o Renascimento, em fases de fortes suspeitas, muitas pessoas acreditavam que o método científico era falho, incompleto e sujeito a erros, de modo que era impossível para os humanos compreender o mundo real e conduzir a ciência de maneira real. A missão de Descartes é precisamente legitimar a ciência e mostrar que os humanos podem entender o mundo real. Com certeza, Descartes duvidou de tudo. Agora falando sobre o empirismo de Hume,
Para ele, as percepções provocam impressões e estas são mais intensas e presentes, sensações e emoções, e as ideias delas derivam. Ou seja, são produzidas a partir das impressões, como se fossem cópias de memórias armazenadas. Ressalta-se que as impressões são mais fortes porque são sentidas com todos os outros sentimentos e emoções, sejam eles externos ou internos. As ideias são mais fracas, pois guardamos na memória. As impressões que você tem são simples, e dessas ideias derivam como a impressão de azul ou a ideia de azul. Mas Rumi questiona como é possível ter ideias complexas e chegar à conclusão que elas são compostas pela associação de ideias simples e compostas, sejam elas feitas por semelhança, contiguidade no tempo e espaço e causa e efeito. Bom, é isso, Vinícius. Agora falaremos sobre um assunto muito importante, que é a agricultura, pois sem ela não teríamos nossos principais alimentos do dia a dia. E quem vai falar sobre isso é o nosso repórter Leonardo. Boa tarde, Vinícius. A agricultura é o conjunto de técnicas utilizadas para cultivar plantas com o objetivo de obter alimentos, bebidas, fibras, energia, matéria-prima para roupas, construções, medicamentos, ferramentas ou apenas para contemplação estética. O termo fazendeiro ou lavrador se aplica ao proprietário de terras rurais, onde normalmente é praticada a agricultura, a pecuária ou ambos. A ciência que estuda as características das plantas e dos solos para melhorar as técnicas agrícolas é a agronomia. O prefixo agro tem origem no verbete latino agro, que significa terra cultivata ou cultivável. A palavra agricultura vem do latim agricultura, composta por ager, campo ou território, e cultura, cultivo. A partir do século XX, a agricultura intensiva aumentou a produtividade, substituiu fertilizantes sintéticos e pesticidas por mão de obra, mas causou o aumento da poluição da água e muitas vezes envolveu subsídios agrícolas. Nos últimos anos, tem havido uma reação contra os efeitos ambientais da agricultura convencional, resultando em movimentos agrícolas orgânicos, regenerativos e sustentáveis. Uma das principais forças por trás desse movimento tem sido a União Europeia, que primeiro certificou alimentos orgânicos em 1991 e iniciou a reforma de sua política agrícola comum, e em 2005 para eliminar os subsídios agrícolas ligados a commodities, também conhecido como desacoplamento. O crescimento da agricultura orgânica renovou a pesquisa em tecnologias alternativas, como o manejo integrado de pragas, a criação seletiva e a agricultura de ambiente controlado. Os recentes desenvolvimentos tecnológicos predominantes incluem alimentos geneticamente modificados, a demanda por cultivos não alimentícios para a produção de biocombustíveis, o desenvolvimento de antigas terras agrícolas, o impacto da mudança climática sobre a agricultura. E eu volto para você, Vinícius. Agora vamos para o anúncio do nosso patrocinador. Voltamos em alguns instantes. SESI Prime, sua nova plataforma de streaming. Voltamos, e agora é o momento que trazemos algumas curiosidades sobre determinado assunto. Hoje falaremos sobre dados estatísticos e sobre educação financeira, que é de muita importância, e quem explicará isso é a nossa repórter Larissa. É com você. Boa tarde, Vinícius. Bom, eu vou falar sobre 8 curiosidades sobre o Brasil relacionadas à estatística. Número 1. O Brasil é um país que possui a maior comunidade japonesa fora do Japão. Só em São Paulo vivem mais de 600 mil japoneses. Número 2. O Brasil é o 5º maior país do mundo. 3. Das 30 cidades mais violentas do mundo, 12 estão localizadas no Brasil. 4. O Brasil é o único país do mundo em que o etanol é oferecido em todos os postos de gasolina. E aproximadamente 99% da população prefere usar o etanol. A língua portuguesa é a 5ª língua mais falada no mundo. Aproximadamente 191 milhões de pessoas falam português. O Brasil tem a maior biodiversidade do mundo, que é a floresta amazônica. São mais de 30 mil espécies de plantas e 2 milhões de espécies de árvores. Tocantins é o estado mais novo do Brasil, fundado em 1988, com aproximadamente 1,497 milhões de habitantes. O Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo. As lavouras podem cobrir mais de 2 milhões de campos de futebol.
Bom, sobre a educação financeira, ela serve para te ajudar a dominar o seu dinheiro de forma consciente, pois é muito importante você souber lidar com suas finanças o mais cedo possível para garantir um futuro bem melhor. Bom, e a primeira dica sobre educação financeira é não gastar mais do que você ganha. Segunda, cortar despesas desnecessárias. Quarta, planeje os seus gastos, monte metas. E quinta, é muito importante você souber investir, abrir uma poupança, por exemplo. Como vocês viram, há diversas maneiras de você souber economizar, poupar o seu dinheiro, com as dicas da educação financeira. É com você, Vinícius. Neste momento, vamos falar sobre o porquê de estar havendo aumento da demanda de energia elétrica e quais podem ser as alternativas para isso. Quem vai falar sobre isso é o nosso repórter Marcos. Boa tarde, Vinícius. Bom, o consumo de energia elétrica vem apresentando um ritmo de crescimento muito grande no Brasil. Entre os anos de 1995 e 2011, o consumo anual passou de 243 mil gigawatts-hora para 433 mil gigawatts-hora, apresentando um aumento de 78%, segundo projeções da empresa de pesquisa energética realizada em 2011. Impulsionado pelo processo de melhoria de renda e crescimento da quantidade de eletroeletrônico nos domicílios, também pelo aumento do acesso à rede elétrica nas áreas rurais. O consumo de energia elétrica da classe residencial vem acompanhando essa tendência. A taxa de crescimento média observada no período entre 1995 a 2011 foi de 4,2 por ano, com o consumo total residencial passando de 63 mil gigawatts-hora para 112 mil gigawatts-hora. Que o aumento da demanda energética só irá aumentar com o passar dos anos é um fato. Porém, como nós podemos amenizar os danos causados por esse aumento? As principais respostas no caso são bem simples. Utilizando a energia de maneira mais eficiente, pois sem desperdiçar, o consumo dela irá cair. Outra maneira também é usando energias alternativas no lugar de queima de combustíveis fósseis, pois os combustíveis fósseis fazem muito mal para a nossa atmosfera. Outra resposta também pode ser produzindo uma energia mais eficiente, pois sem uma energia eficiente, o consumo da nossa energia só irá aumentar. E nossa última notícia de hoje, mas de extrema importância, é sobre o meio ambiente. Faremos uma entrevista com um especialista em descarte incorreto de pilhas e baterias. Quem irá entrevistá-lo é o repórter Leonardo. Boa tarde, Vinícius. Estou aqui com o especialista Jorge e vou fazer algumas perguntas sobre o descarte incorreto de pilhas e baterias. Quais as consequências do descarte incorreto de pilhas e baterias usadas, as quais causam a contaminação do solo e lençóis freáticos? Algumas dessas consequências são compostas de metais pesados, como o chumbo, mercúrio, níquel e cádmio, que são capazes de causar doenças renais, cânceres e problemas relacionados no sistema nervoso central. Com o avanço de tecnologia, o uso de aparelhos eletrônicos dependentes de pilhas e baterias está cada vez maior. Porém, os rejeitos produzidos pelo consumo desse tipo de resíduo perigoso deve ser monitorado e tratado constantemente, visto que seu descarte inadequado pode contaminar o meio ambiente e causar sérios problemas à saúde. Várias legislações foram publicadas com o intuito de regular e de orientar sobre os procedimentos necessários para o manuseio, transporte, fabricação, reciclagem e deposição desses resíduos de maneira ambientalmente correta. Tal medida tem qual objetivo? Evitar acidente, pois os componentes de pilhas e baterias incluem metais que são amplamente descritos como tóxicos, tais como mercúrio, chumbo, cádmio, manganês, entre outros que potencialmente são tóxicos, que servem para estudos da toxicologia forense, bem como as embalagens devem conter informações referentes ao descarte das pilhas. Nas últimas décadas, ocorreu uma proliferação enorme de aparelhos eletrônicos, acarretando com isso também um aumento significativo de pilhas e baterias utilizadas como fonte de energia para o funcionamento de boa parte desses aparelhos. O consumo acelerado desses aparelhos eletrônicos aumenta a necessidade de uma maior utilização de pilhas e baterias. Faz surgir uma perigosa questão quanto ao descarte desse material, que na maioria dos casos são descartados diretamente no ambiente. Este trabalho tem por objetivo qual finalidade? Abordar sobre a poluição química
causada pelo descarte incorreto de pilhas e baterias, discorrendo sobre a história dessas pilhas e baterias, assim como os principais tipos comercializados atualmente. Nesse sentido, o trabalho ele disserta sobre a regulamentação brasileira em relação ao descarte correto e sobre os prejuízos ao meio ambiente e à saúde quando esses são descartados incorretamente. As pilhas e baterias são peças fundamentais no dia a dia da população devido ao crescente uso de aparelhos portáteis, como câmeras digitais, notebooks, aparelho celular, rádio, lanternas, controle remoto e etc. Portanto, vale ressaltar que as informações com relação ao descarte devem conter nas embalagens desses produtos orientações para os consumidores, a fim de direcioná-los a um local certo para descarte desses materiais, garantindo o destino correto a esses resíduos sólidos. A conscientização da população e a fiscalização são fundamentais ao se tratar de substâncias tão perigosas e danosas, quando manipuladas incorretamente. E chegamos ao fim de mais uma edição do Meio-Dia SESI. Agradeço muito sua atenção e nos vemos amanhã no mesmo horário.